Cólicas equinas. Hoje o Abrolhos Rural vai mostrar tudinho como se resolve esse problema, que pode causar danos e prejuízos aos criadores de cavalos da nossa região. Estamos aqui na fazenda Dois Irmãos, no município de Teixeira de Freitas. E você é o nosso convidado. Doutor Fábio, uma honra receber o senhor aqui no Abrolhos Rural. E agora estamos para a região de Porto Seguro toda, que teve aberta. Doutor, o que é cólicas equinas? Um bom dia a todos, telespectadores da TV Abrolhos, ao Mago. A cólica equina é uma síndrome que acomete os equídeos, né? Burro, mulas, asnos e cavalos, que são os principais animais acometidos, que são os animais que têm uma frequência maior de criatórios em baias, animais encocheirados. Então, como é síndrome, não é uma doença específica. Ela pode ter várias localidades que estejam sendo acometidas e também vários fatores causais, grandes carrapaticida, venenos, pode causar cólica, um abdômen agudo em equinos, por isso que a gente trata como abdômen agudo. Alimentação, alimentos de má qualidade, alimentos fibrosos de má qualidade, o capim, a grama é o principal alimento do cavalo, ele é um herbívoro, é um monogástrico herbívoro, ele tem um estômago só, verdadeiro estômago químico, mas ele tem parte do intestino dele que faz fermentação. E isso precisa de uma alimentação, de uma gramínea, uma fibra de boa qualidade. Essa fibra ruim pode levar à compactação, que é o caso que está acontecendo com esse animal agora. Primeira identificação de cólica em equino, ele olhar para o abdômen. Ele olha para o abdômen, como ele não tem mãos para apontar onde está doendo, ele tem um olhar lateralizado para o abdômen. O cavalo olha, ele move sua cabeça em direção ao abdômen, olhando como se estivesse querendo avisar para a gente, olha, estou sentindo dor. Ele para de se alimentar, geralmente ele para de se alimentar, e ele brinca com a água. Ele vai até o coxo, até o bebedouro, a gente acha que ele vai ingerir água, só que ele não está ingerindo água. Num ato de ânsia, ele fica brincando com a água, são os principais sinais. E deitar e levantar com uma frequência muito grande. O cavalo, ele deita poucas horas durante o dia. Se a gente vê um cavalo deitado com muita frequência, é sinal que algo está errado com ele. Mas só uma pergunta para ser bem direto. Pode matar? Pode. A síndrome cólica pode levar ao óbito do animal. Por compactação, e aí desencadeia uma série de distúrbios durante o transcorrer do problema da síndrome, que pode levar esse animal a um colapso geral. Uma parada cardiorrespiratória, extravasamento de líquido do intestino, rompimento de alça de intestino, ruptura de estômago, esse conteúdo cai dentro da cavidade abdominal e mata por uma peritonite séptica, uma peritonite, uma inflamação, infecção da cavidade abdominal. Pode sim levar a óbito. Ele tem um estômago verdadeiro, que é o estômago químico. Onde que faz toda a questão de comida, digestão, de carboidratos, isso daí. E aí vem as outras partes do intestino fino, ou intestino delgado, que no cavalo é muito grande. Eles são divididos em 3 partes: duodeno, jejunum e ilho. Esse jejunum, dependendo do animal, da raça, do tamanho do animal, chega até 12 metros de comprimento. No final dele tem o ilho, que é o final do intestino delgado, e entra em contato com o seco, que já faz parte do intestino grosso, que é onde acontece a fermentação, onde está a maioria da síndrome cólica está situada nessa região. Ele está situado aqui no paracôndilo direito, na parte superior do animal. A gente pode ver, o leigo está vendo, talvez para ele não está normal. Não está vendo alteração. Certo. A gente, como clínico, a gente já percebe uma alteração de volume nessa região, acúmulo de gases. Quando eu coloco o esteto e ausculto, ele dá um sinal, um barulho, um ruído muito fino, que demonstra pra gente que tem acúmulo de gases. Outra coisa, dentro dessa câmara acontece um processo de descarga, a passagem do intestino fino para o intestino grosso. Que ele não rumina. Isso, ele não rumina. O equino não é um ruminante, ele é um herbívoro não ruminante. Ele come, faz o processo e joga fora. E aqui ele tem a câmara, passa todo o intestino dele, tem as absorções, estômago, intestino delgado, intestino fino, e intestino grosso, reto e ânus. É o sentido natural, entra na boca e vai até o ânus, a saída das fezes, que é o sentido aboral.
contra a boca. Na síndrome cólica, que é o diante do quadro que a gente está aqui, a gente chama de síndrome, porque a cólica não é uma doença. A gente não sabe onde está a sede do problema e o cavalo também não fala para a gente. Então a gente vai auscultando. Como o cliente já tinha informado sobre esse aumento de volume, a gente já vem direcionado para aqui, auscultar. É normal que tenha de 2 a 3 descargas do intestino fino nessa câmara de fermentação, de 2 a 3 a cada 5 minutos. Se isso não está funcionando, é porque ou está parado o intestino daqui para frente, ou chegou aqui e parou. Ele não está trabalhando. Isso é uma série de fatores. Outras causas podem levar à síndrome cólica. Verminose, excesso de verme, tem uma espécie de verme que ela acomete o intestino do cavalo e ela obstrui, ou popularmente falando, entope uma artéria que irriga o intestino. É a artéria mesentérica. O que acontece com isso? Causa embolia. Um entupimento do vaso, não chega sangue para irrigar o intestino acaba morrendo. Nesses casos, a gente encaminha o animal para o centro cirúrgico. E a gente não tem muito recurso a campo para fazer uma cirurgia abdominal em equinos. Os hospitais veterinários mais próximos que a gente encontra aqui é Colatina, no Espírito Santo, Serra, também no Espírito Santo, próximo à Vitória, e em Ilhéus, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Muitas das vezes se resolve na clínica, mas a depender do quadro, é preferível que se encaminhe para o centro cirúrgico e é uma cirurgia que não tem como a gente proceder a campo. Doutor, o senhor fala muito sobre a questão de alimentação. Fala, qual o básico para o dono de um animal desse tem que ter para evitar essa cólica nesse animal? Primeiro, que a gente pega o cavalo e prende, trata numa baia, num ambiente geralmente limitado, um alimento confortável. Sim. Você tem sombra, tem água, tem alimentação disponível de 4 por 5, geralmente 20 metros quadrados, 25 metros quadrados, uma baia de tamanho confortável para um cavalo. Só que a gente esquece que ele necessita de ter o estômago preenchido praticamente 24 horas por dia. O estômago do cavalo, em relação ao tamanho dele, é muito pequeno, 12, 13 litros. Então, para isso, para um animal que chega a pesar 450, dependendo da espécie, a ultrapassar isso, animais de raças grandes, 700 quilos, alguns. O manga larga é um animal de porte médio, que é a raça do animal em questão. Ele chega a 350, 400 quilos, 420, por aí. Então, se a gente for comparar o tamanho do estômago ao tamanho do animal, é muito pequeno, certo? E o que a gente faz? A gente, às vezes, priva esse animal do principal alimento dele, que é o alimento verde de boa qualidade. A gramínea verde de boa qualidade, o capim verde de boa qualidade. E a gente taca milho, entre aspas, no cavalo. O milho é um carboidrato de fermentação muito rápida. Isso faz acumular gases dentro do intestino. O cavalo não arrota, ele não tem um processo de eructação, por uma série de fatores, particularidades do intestino dele, né, do aparelho digestório do cavalo. E aí acaba tendo esses problemas, né, de compactação. Acumula gás, a digesta ou a ingesta, que era para ter seu trânsito comum, ela para em algum lugar. Podemos ter também problemas com venenos. Alguns venenos, organofosforados, carrapaticidas, causam paralisação do intestino do cavalo. A gente chama ilho paralítico ou ilho adinâmico. Isso tudo leva a uma causa de cólica. Problemas de bexiga. Às vezes o animal tem uma obstrução na uretra, na urina, causa dor abdominal. Por isso que é síndrome. Ah, não é uma doença. Não é uma doença, é síndrome que tem... É uma causa que acontece. Exatamente. São N fatores e várias sedes que podem estar acontecendo esse problema. Pode ser intestino, pode ser fígado, pode ser bexiga, pode ser rim. A gente só vai conseguir detectar isso na conduta clínica. Agora fala para nós, doutor, qual o tempo que o proprietário do animal tem para recorrer a uma intervenção técnica? Isso é de imediato, é emergência clínica. Sentir o desconforto, quanto mais rápido o clínico entrar conduzindo o quadro, melhores são as chances de sobrevida do animal. Assim, tem uma ocorrência estatística, pode ser que agora esteja um pouco defasada essa informação, estatística, 90% dos casos se resolve na clínica, aqui no campo. No campo. 10% são cirúrgicos, casos cirúrgicos. Que já é mais grave, é um negócio Desses 10% de casos cirúrgicos, 90% vai a óbito.
Caramba, é um negócio sério. Ficou uma matemática um pouco Sim, não difícil, entendi. Mas se a gente deram 10 casos de cólica. Que vai pra cirurgia? Um vai para cirurgia. Desse ele tem 0,1 chance, 10% de chance de sobreviver dos que vão para cirurgia. Os que vão pra cirurgia. Se a gente conseguir resolver na clínica aqui, detectou rápido, viu, ou de repente, antes de agravar muito o quadro, encaminha para o centro cirúrgico, as chances de recuperação são grandes. O que nós vamos fazer agora com o senhor para resolver esse problema? Quais são o passo a passo agora, daqui para frente? Aferir a temperatura do animal. Essa aferição da temperatura é via retal, nos dá uma temperatura mais próxima do real, zerou o aparelho. Esse é um animal dócil, então a gente já conhece o animal, a gente se aproxima dele, ele aceita essa aproximação, um animal dócil. Então já é um animal que a gente maneja. A gente introduz na ampola retal e espera o aparelho aferir a temperatura. Que no equino, em torno de 37,5 a 38 graus, a gente tem como temperatura corporal normal, depende do dia quente. Claro. Mais um pouco, menos um pouco, mas acima de 38,5 a gente já trata como febre. Depois que aferir? E aí a gente vai caminhar. Deu febre, entramos com analgésico, que é a dipirona, é o analgésico de escolha, né? Um antitérmico de escolha, nesse caso aqui da clínica de equinos. Então, a temperatura do equino dele, ela apresentou 37,8, está dentro da normalidade. Ele também tomou banho agora, pode ter interferido também nessa... o estado está frio do corpo. Ele banhou, o Matheus banhou para dar um conforto maior ao proprietário. A temperatura está normal, entendeu? A gente ausculta do lado esquerdo, né? Os batimentos cardíacos dele, dentro da normalidade, os batimentos cardíacos do cavalo, que a gente está aí até 36 batimentos cardíacos por minuto, e frequência respiratória 36 a 40, a frequência respiratória um pouco menos, está normal. Frequência cardíaca aumentada é sinal de dor, esse animal já está medicado, ele tomou um analgésico muito potente, que é o que está contribuindo para ele estar nesse estado tranquilo nesse momento. Não é normal no animal de síndrome cólica se portar desse jeito. Ele cava, né, demonstra, se você coloca ele para beber água, ele fica brincando com a água, ele não bebe, isso está demonstrando sinal de dor também. O deitar e se esticar, às vezes a gente confunde. O animal está com cólica, Fábio, deve ser porque está obstruída a uretra dele, ele não está conseguindo mijar. Pode ser que seja verdade, mas pode ser que ele só esteja querendo aliviar a pressão de dentro da cavidade abdominal para aliviar a dor. Então ele estica. A gente confunde, acha que ele está querendo urinar. Na verdade, não é a urina que ele está querendo fazer. Ele está simplesmente aliviando a pressão de dentro da cavidade abdominal para ver se diminui essa sensação de dor, porque é muito desconfortável para o cavalo. Entendeu? Frequência respiratória, a gente ausculta via traqueia do animal. E do lado direito, tanto na parte superior quanto inferior, a gente ausculta intestino fino e intestino grosso. Intestino delgado e intestino grosso. A gente quer ouvir, entre aspas, barulho, porque se está em silêncio, significa que o intestino está parado. O intestino não pode ficar parado. O intestino, ele se movimenta o tempo inteiro, entendeu? Nesse sentido, boca, ânus. Se ele faz um movimento ao contrário, o que está vindo entra em contato com o que está indo, obstrui. Caramba. Compacta, entendeu? E isso é um grande problema. Muitas das vezes a gente consegue reidratar esse bolo fecal através de medicamentos, sondagem, palpação transretal, que a gente vai fazer também nesse animal, com a luva de procedimento para tal procedimento, e provocar que aconteça o amolecimento desse bolo fecal para sair, que tem a descarga. Porque se esse animal passa 12, 13, 24 horas compactado, o quadro dele vai se agravando, vai piorando, né? Outro parâmetro que a gente vê é a circulação do animal. A gente vê aqui, a gente faz um pissamento na gengiva. Cuidado, Davi. Ele não vai não. Faz um pissamento e alivia. A gente chama isso de tempo de preenchimento capilar, porque quando isso está comprometido lá na frente, é sinal que todo um quadro do equino, do cavalo, já está comprometido. Tá ok, por enquanto. Uma outra coisa que a síndrome cólica acarreta é a síndrome da laminite, que são a inflamação das lâminas que tem dentro do casco do cavalo. 90% dos animais que têm cólica por compactação com grãos, no caso o milho é o principal grão fornecido para o cavalo, causa um problema de laminite.
esse problema traz uma série de fatores, inclusive a mudança de local do osso que tem dentro do casco, chamado terceira falange. Meu Deus. Acontece uma rotação da terceira falange. Amolece as lâminas do casco, inflama, quando puxa o tendão, isso já no quadro posterior, ele vira. Esse animal, ele tende a ter deformidade de casco e tomar posição de cavalete. O casco não se conforma mais na angulação dele de 45 graus, mais ou menos por aí. Ele adota uma posição de quase 90 graus. Só detecta isso como? Através do raio-x. Contrastado, a gente detecta isso daí. Então a síndrome cólica não é uma coisa tão simples. Às vezes a gente usa um analgésico muito potente, ele simplesmente mascara, tira a dor. Só que a causa do problema continua. E a gente, provavelmente aqui... Uma bomba relógio. Isso, provavelmente a causa desse daqui, 99% de chance de ter sido alimentar, entendeu? Ele está bem compactado, está bem com acúmulo de gás. Ele reage com dor quando a gente palpa. Enfim, e agora eu vou colocar ele no tronco. A gente vai fazer uma palpação transretal para ver a quantidade que tem de bolo fecal na ampola retal, porque se tem presença, é porque está se movimentando. O cavalo, desde que o alimento entra na boca até que chega na ampola retal e é excretado via ânus, pode demorar até 12 horas pelo tamanho do intestino dele, que é longo. Esse intestino dele é cheio de voltas, de lá que entra na boca até chegar no reto, em torno de 12 horas. Esse aqui é a palpação retal, de repente identificar a compactação. A gente já nota uma presença de gás bem intensa, né? O intestino, a mão já não anda muito, o animal apresenta desconforto à palpação, está bem compactado. Não tem presença de fezes na ampola retal, já foi identificado pouca ampola de fezes na ampola retal, e demonstra o quadro de compactação do cavalo, entendeu? Do equino. É normal que tenha fezes na ampola retal, e a todo momento ele defeca, se movimenta. E aqui todo procedimento a gente vai trabalhar para melhorar essa motilidade do intestino, a movimentação do intestino, para que haja a saída e a dissolução desse bolo fecal. Aqui a gente fez hidratação, né, com gel de palpação, para poder lubrificar e não ocorrer acidente no reto do animal. Vou fazer aqui uma medicação, a pilocarpina, que é um ativador de motilidade e movimentação do intestino, né? Hidrata, facilita a hidratação do bolo fecal que está compactado ali. E se a gente aplicou a medicação intramuscular, ou seja, dentro do músculo, né, com agulha profunda. Os outros procedimentos que nós vamos fazer agora é a hidratação do animal e o uso do Buscofin, que é na medicina humana é usado o Buscopan, já fazer na veia, para ser um ambiente mais estéril, que a gente vai precisar também ter um acesso de veia nesse animal. A gente vai fazer agora a fluidoterapia ou hidratação via veia do animal, que é fundamental nesse processo. E dentro do equipo aqui também a gente vai introduzir também medicações para aliviar esses sinais, esses sintomas que esse animal está passando nesse momento, para aliviar esse quadro dele. Aqui é um catéter de acesso, né, com silicone. No acesso em grandes animais, os objetos são de maior porte mesmo. Está refluindo, tá vendo? A sonda do estômago, ó. Tem bastante líquido no estômago por causa desse conteúdo que está acumulado, tá vendo? Como acessou o estômago dele, ó, ele está jogando de volta. Para a gente conferir que está na veia, no acesso venoso, baixa, o sangue tem que retornar na equipe, o animal está acessado na veia.
Doutor, depois que passou esse procedimento, que é um procedimento muito delicado, a gente acompanhou aqui passo a passo, agora o que fazer agora para finalizar todo o procedimento? Primeiro passo, corrigir o manejo desse animal, né? Alimento volumoso, à disposição, a gente chama ad libitum, à vontade, durante o dia inteiro, um capim de boa qualidade, um capim verde, um capim tenro, um capim novo. O volumoso é a parte mais importante, porém a gente usa também concentrados, que são as rações comerciais que seriam mais adequadas de ser usado, porque é um alimento já balanceado. Certo. Quando a gente for introduzir outros alimentos, carboidrato tipo milho, que é de fermentação rápida, que pode trazer um problema, a gente tem que usar moderado. Principalmente se o animal não estiver fazendo atividade física, que aí ele tem um acúmulo de carboidrato, um acúmulo de energia, que também pode desencadear uma síndrome cólica. Então, para finalizar agora, o senhor vai colocar mais soro para ele ou como vai ficar? Isso. O cavalo, o equino, ele tem um volume muito grande de sangue circulante, até 10% do seu poço corpóreo. A gente faz a avaliação do estado de hidratação do animal na pele. Quando a gente puxa a pele do animal, ela demora de retornar ao seu estado normal, significa, está mostrando para a gente que ele está desidratado. E a gente tem que reidratar esse animal, às vezes fazendo grandes volumes, até de 20 litros de solução, no caso rígido lactato, que é o mais apropriado para o equino, para poder reequilibrar esse intestino. Voltando a lembrar que a síndrome cólica, em parte delas também, em torno de 10% dos casos, é cirúrgico. E a gente tem que recorrer a um centro cirúrgico mais próximo da região. É por isso que o proprietário aqui, o que ele fez? Ele viu o problema, detectou o problema, que chamou logo um especialista para resolver o problema. Nós estamos aqui gratos por o senhor deu essa aula aqui para o Abrolhos Rural e a gente só tem a agradecer ao proprietário da Fazenda Dois Irmãos, a todos que colaboraram com a gente, Mago Muniz, para o Abrolhos Rural.